Agora vem a notícia: o presidente americano Donald Trump confirma a morte do líder supremo do Irã. A gente vai desdobrar isso em instantes, mas enquanto isso acontece, a gente está agora com uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Juntos, a gente vai seguir desdobrando, na nossa terceira cobertura especial de hoje, os desdobramentos da guerra no Irã. E, claro, entrando em detalhes sobre o que representa a morte de Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, confirmada agora, instantes atrás, por Trump. Muito bem, vou pedir que a produção chame então a transição. A gente começa desdobrando. Nesse instante, os Estados Unidos estão falando no Conselho de Segurança da ONU. A gente começa por aí, em particular porque está ao vivo. Depois a gente desdobra a confirmação instantes atrás do presidente americano. Por favor, vamos lá. Muito bem, eu estou recebendo aqui então as imagens da ONU. Estamos ao vivo. Mike Waltz, representante dos Estados Unidos na ONU, falando. Distintos delegados, esse é um momento na história que exige clareza moral. E o presidente Trump tomou esse momento. O dever mais fundamental de qualquer governo soberano é a proteção de seu povo. A Operação Fúria Épica, Epic Fury, é direcionada a objetivos estratégicos e específicos: desmontar as capacidades de mísseis que ameaçam nossos aliados, que degradam ativos navais utilizados para desestabilização em águas internacionais e para desmontar a máquina de procuradores, garantindo que o regime iraniano nunca, jamais possa ameaçar o mundo com uma arma nuclear. Como o presidente Trump falou na noite passada, por décadas o regime iraniano tem desestabilizado o mundo. Ele tem matado forças americanas e cidadãos, ameaçado aliados regionais e ameaçado a liderança, a segurança da navegação internacional da qual o mundo depende. Ele apoiou seus procuradores, organizações terroristas declaradas, Houthis, Hamas, Hezbollah e outros, e jogou o mundo em desordem. Trouxe desordem ao Oriente Médio por tempo demais. Isso não é especulação. Nós sabemos que isso é verdade, e nossos homens e mulheres pagaram pelas ações desse regime e da Guarda Revolucionária Islâmica com as vidas. Nenhuma nação responsável pode ignorar a agressão persistente e a violência persistente. O regime em Teherã liderou ataques que custaram vidas americanas, centenas de fuzileiros no Líbano, milhares de tropas no Iraque. Refém após refém americano sofreu. Nossos navios atingidos dezenas de vezes no Mar Vermelho. O Irã tem financiado organizações militares que minam governos soberanos e desestabilizam uma região já frágil. O Irã segue perseguindo capacidades avançadas de mísseis, junto da sua recusa de abandonar ambições nucleares, apesar de oportunidades diplomáticas, apresentando um perigo crescente. A comunidade internacional há muito afirma um princípio simples e necessário: o Irã não pode ter uma arma nuclear. Esse princípio não é uma questão política, é uma questão de segurança global. E para esse fim, os Estados Unidos estão tomando ações legais. Nesse momento, o Conselho de Segurança Nacional agiu continuamente contra essa ameaça. 20 anos atrás, em 2006, Resolução 1696, pedindo que o Irã suspendesse todo o enriquecimento de urânio e todas as atividades de reprocessamento, de acordo com o capítulo 7 da Carta da ONU, e adotando uma resolução. E quando o Irã não conseguiu estar de acordo, esse mesmo Conselho de Segurança seguiu com a Resolução 1737, impondo sanções mandatórias, incluindo banimento de materiais nucleares, congelando ativos de indivíduos e entidades ligados ao seu programa nuclear e estabelecendo um comitê de sanções. Resoluções subsequentes, 1747, no ano de 2007, expandiram embargos armamentistas e congelamentos. A Resolução 1803, em 2018, em 2008, apertou restrições e pediu por restrições de carga iraniana. Resolução 1835, em 2008, pedindo compliance completo. E depois, em 2010, a resolução mais abrangente, banindo atividades de mísseis balísticos, apertando embargos de armas convencionais, alvejando as linhas comerciais e a Guarda Revolucionária, proibindo relações bancárias
e criando uma estrutura multilateral para tolher as buscas de mísseis pelo Irã. Essas medidas novamente adotadas sob o capítulo 7 representam o julgamento coletivo do mundo de que as ações do Irã são uma ameaça à paz e à segurança internacionais. E apesar de numerosas oportunidades para um caminho alternativo, o Irã seguiu desafiando, e o Conselho de Segurança decidiu, em 19 de setembro do ano passado, 2025, restaurar essas medidas. Sanções em repercussão, mandando uma mensagem clara de que o mundo não vai se curvar a medidas não contundentes e que Irã vai ser responsabilizado. Além dessas ações, a diplomacia americana tentou repetidamente e em boa fé lidar com isso. O presidente Trump, o secretário Rubio, nossos enviados especiais, Witkoff e Kushner, estiveram incansavelmente dedicados à diplomacia, mas a diplomacia não pode ter sucesso onde não há disposição verdadeira de ver sucesso, onde não existe um parceiro genuíno para a paz. Como o presidente Trump disse hoje, e ele falou diretamente ao povo iraniano, ele disse, aspas, ao orgulhoso e grandioso povo do Irã, eu juro hoje que a hora da sua liberdade está próxima. Todo o mundo testemunhou a matança no atacado do regime de inocentes. A triste ironia é que esse mesmíssimo regime vai tentar ficar nos dando sermão hoje sobre direitos humanos e sobre Estado de Direito. A presença desse regime nesse conselho torna esse órgão um escárnio. Mas onde a ONU não tem clareza moral, os Estados Unidos da América irão mantê-la. Ataques indiscriminados e não provocados pelo regime iraniano hoje contra nossos parceiros regionais, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Jordânia e outros, reforçam precisamente o porquê ações como essas pelos Estados Unidos são necessárias. O regime não só atingiu alvos militares, mas infraestrutura civil também. Aqueles que estão conosco precisam saber que a segurança deles não é negociável. A segurança dos nossos aliados não é condicional. É garantida. O final das contas é o seguinte, nossos aliados e parceiros podem contar com os Estados Unidos e podem contar com o presidente Trump. Colegas, a paz não é preservada apaziguando aqueles que a ameaçam. A paz se preserva através de força, diante do terrorismo. A história nos ensina. O custo da inação é muito maior do que o fardo da decisividade. E nosso presidente, o presidente Trump, tomou essa ação decisiva hoje. Obrigado. Muito bem, a gente acabou de ouvir, então, o enviado da ONU o enviado dos Estados Unidos para a ONU, Mike Waltz, que discursou, então, sobre a posição americana a respeito do assunto. A gente continua, então, conforme houver declarações de grandes potências globais ou do próprio Irã na reunião que acontece enquanto falamos do Conselho de Segurança da ONU, a gente volta e você vai acompanhar por aqui a nossa cobertura, trazendo você direto para o cerne dos acontecimentos globais.